Agora, sobre seleção, né? É muito difícil dirigir um Brasil, é um desafio constante e exigente. E o Arthur Elias, ele terá que trabalhar a responsabilidade de comandar uma equipe na próxima Copa do Mundo, a primeira a ser realizada em seu próprio país, levando em frente um trabalho que começou lá atrás e com o objetivo de alcançar novas conquistas. Treinar uma seleção brasileira não é um desafio fácil. Depois do sucesso à frente do Corinthians, com 14 títulos conquistados e de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, Arthur Elias terá o desafio de comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo, que acontece aqui no país em 2027. Desafio é uma constante no trabalho de treinadores que passam pela seleção. René Simões dirigiu o Brasil durante 14 partidas em 2004 e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele falou sobre a diferença de tratamento que o time feminino recebia em comparação com a seleção masculina. Foi o primeiro treino que nós fizemos e seria na sala de musculação. E quando eu desço, o responsável pela sala disse que nós teríamos que treinar no vestiário, onde treinavam as seleções de base treinavam nos aparelhos de musculação. E eu disse para ele, você tem 5 minutos para abrir a porta, se não abrir eu arrombo, porque aqui está a seleção principal de mulheres do Brasil. Então, essa sala é para a seleção principal? Ele disse, então pode abrir que é a seleção principal. E quando abriu, as minhas jogadoras tinham 3 metros de altura. Era fantástico. Essa situação melhorou. Antes dos Jogos de Paris, o técnico Arthur Elias e as atletas do Brasil puderam treinar na Granja Comari sem restrições e com todo o apoio que um time precisa para competir em alto nível. Eu acho que o Brasil deu um salto absurdo. As pessoas, às vezes, querem cobrar o desempenho da seleção, querem cobrar o desempenho das meninas no mesmo nível que tem o desempenho dos homens. Lembrar que os homens são centenários, né? As mulheres não, as mulheres têm muito pouco tempo, né? Uma evolução em relação a outras seleções do passado. Jorge Barcelos é o 3º técnico que mais vezes dirigiu o Brasil. Comandou a equipe em 2 períodos. A primeira passagem foi entre 2006 e 2008, conquistando a medalha de prata nos Jogos de Pequim e o vice-campeonato mundial na China em 2007. E a segunda passagem foi entre 2011 e 2012. E ele também falou sobre as dificuldades estruturais do time no passado. A gente não tinha psicóloga presente. A gente viajou sem psicólogo. E foi um desgaste gigantesco para mim como treinador. Então a gente teve que, com alguns resultados que não saíam do jeito que você queria, então aquilo tu tinha que trabalhar a parte psicológica de uma jogadora que não ia bem. Então eu acho que tem que tá muito claro aquilo que tu vai disputar, né? Aquilo que você vai disputar, que é uma pressão gigantesca, porque na época que eu disputei, a cada 2 dias, né? Quando chegava no 3º, você tinha um jogo. E a recuperação é muito complicada. Agora, com um planejamento melhor e com o impulso da conquista em Paris, Arthur Elias vai em busca de gravar de vez o nome dele na história da seleção, com um grande resultado na Copa, repetindo o sucesso daqueles que vieram antes dele. No ano anterior, a gente tinha ganho o PAN, perdemos o Mundial na China, depois voltamos na China de novo. Então ficou aquele sentimento, não, agora nós temos que dar essa resposta, não temos que mudar. E foi um divisor de água entre uma coisa e outra, sabe? A gente sabia que se nós conseguimos fazer um campeonato forte, a gente tinha que fazer para poder mudar o que a gente tinha de realidade no Brasil. Porque o apoio ainda era muito restrito, ainda é muito complicado, até mesmo das entidades mesmo para reconhecer o futebol feminino. Então, a gente achava que o único jeito de mudar aquilo era tentar novamente dar respostas, né? Porque em 2004 já mudou um pouquinho, depois acabou mudando de novo, entendeu? Então, assim, eu acho que ficou marcado para mim mesmo, foi a Olimpíada de 2008. Bom, Copa do Mundo no Brasil, o Arthur Elias vai comandar a seleção brasileira, né?
E que será realizada aqui. Nayara, jogar em casa, por um lado, é muito bom pelo apoio da torcida. Mas, por outro lado, a cobrança também é muito maior, não é? Mari, o esporte, assim como várias outras profissões, existe o ônus e o bônus. Sim. Mas pensando em como a gente encerrou essa Olimpíada, eliminando grandes seleções, lidando com lesões de atletas no meio da competição, brigando pelas disputas de bolas, jogando de igual para igual, lutando até o último minuto, o bônus com certeza é muito maior. A seleção teve uma conquista gigantesca, trouxe a torcida brasileira para mais perto e uma torcida que se identifica com esse projeto. A Copa do Mundo tem tudo para ser um momento histórico no país. Eu quero me programar para acompanhar isso tudo de perto, viu, Matheus? Então, e é legal a gente ver essa Copa do Mundo sendo aqui no Brasil, porque a gente viu em 2014 com o futebol masculino, mas com o futebol feminino, isso dá um gás maior até para essa modalidade aqui no Brasil, para a modalidade feminina no Brasil, porque a gente sempre fala, a gente sempre reforça, precisa de investimento, precisa de atenção, e uma Copa do Mundo vai trazer tudo isso, né? Sim, e eu vou torcer para sermos campeãs. Acho que o futebol feminino vem num desenvolvimento e uma crescente muito boa, mas ainda há espaço para melhorias e isso depende dos resultados, depende do empenho das meninas e das pessoas que trabalham por trás, que tem que ser profissionais sérios e que gostem da modalidade, mas tem tudo para se desenvolver da melhor forma. Agora, visibilidade sempre bom, né? Com essa prata aí nas Olimpíadas, a expectativa vai estar lá em cima para essa Copa do Mundo, vamos dizer, né? Vai, Matheus. O bom é que a gente trouxe a torcida para perto, né? E eles cobram, hein? Eles cobram.